Eu nem sei se eu lembro como grava tanto tempo. Oi, gente, tudo bem? Eu voltei. Vim falar pra vocês um pouquinho do que aconteceu comigo, por que eu tô tanto tempo sem gravar aqui no canal. E o motivo, né, é que eu ganhei a minha bebê. Eu estava grávida, pra quem não sabia, e já ganhei. Então eu vim contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu. Tem gente que me segue lá no Instagram e perguntou algumas coisas, então eu resolvi fazer um vídeo pra contar e também pra explicar, né, por que eu fiquei tanto tempo sem gravar. O canal é de cover, né, o motivo principal do canal são os covers. E tem algumas coisas, tem alguns vídeos de maquiagem e tal, mas eu fiquei um tempo, então tô voltando e vou fazer um vídeo de maquia e fala pra explicar pra vocês um pouquinho do que aconteceu. Eu tava grávida da minha bebê, Maria Júlia, e ela tava prevista pro final de março com começo de abril. Mas nas contas do médico, até o dia 23 de abril era pra ela nascer. Mas a Maria Júlia quis nascer antes do tempo. Ela nasceu no dia 28 de fevereiro e nasceu prematura de 32 semanas. Não foi fácil, eu senti a minha barriga dura e eu fui no hospital aqui na minha cidade. E quando eu cheguei lá, eu tô só falando, esqueci de me maquiar. Eu senti a minha barriga dura e fui lá no hospital pra ver se tava tudo bem. E chegando lá, o médico falou que eu já tava com 5 dedos de dilatação. Ele falou que eu não podia fazer muita força, senão a bebê nascia. Ele falou que eu não podia nem respirar direito. Aí eu peguei e fiquei bem tensa. Falei, nossa, não posso nem forçar muito, senão ela vai nascer aqui, né? Aí ele pegou e falou assim, a gente vai te mandar pra cidade do lado, que no caso é Itanhaém, pra você ganhar a sua bebê, porque de hoje não passa. Aí eu falei, beleza, né? Só que chegando lá, o pessoal achou melhor não fazer ela nascer. Eles acharam melhor deixar ela dentro da minha barriga o máximo possível. Porque eles falaram que ela podia nascer muito pequenininha, muito magrinha, e ela tinha riscos. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí me internaram no dia 25, né? Que isso aconteceu dia 25. E ela nasceu dia 28. Aí, dia 25, do dia 25 até o dia 28, ficaram me dando remédio, comprimidos, soro na veia e tentando de tudo pra ela não nascer. Aí, conseguiram só 3 dias, porque do dia 25 até o dia 28, ela não queria ficar de todo jeito. E os remédios não foram suficientes o bastante. Porque ela não tava nem aí, ela simplesmente queria nascer. Aí, eles pegaram, ficaram tentando. E daí teve um dia que começou a sair um corrimento com sangue, né? Um corrimento não, já era água já da bolsa, eu creio. Já era o líquido. E aí eu peguei e falei pra enfermeira. Aí ela veio ver. E quando ela viu, ela falou, vou chamar a médica. Aí ela pegou e falou assim, deixa eu fazer o toque em você pra ver como que tá as coisas, pra ver se os remédios que a gente tá dando tá adiantando pra segurar ela. Aí quando ela fez o toque, eu já tava com 7 dedos de dilatação. Aí ela pegou e falou, nossa, não, vamos parar de te dar os remédios, porque não tá adiantando, tá dilatando de todo jeito. E a sua bebê simplesmente quer nascer, apressada. Aí eu peguei e falei, nossa, então é hoje. Aí ela pegou e falou assim, é verdade, é hoje, de hoje não passa. Aí, tipo, era de tarde, era umas 5, 6 horas. Ela falou, de hoje não passa. A gente já vai te levar até pra sala do parto. Aí eu peguei e falei, meu Deus, vai nascer hoje? Aí comecei a chorar, porque me bateu um desespero. Falei, mano, vai nascer. Aí ela pegou e falou assim, não, fica tranquila que vai dar tudo certo. E até aí, então, eu não tava sentindo muita dor. As minhas contrações estavam vindo de 5 em 5 certinho, 5 em 5 minutos. Mas a dor era muito suportável, era tipo uma cólica só, bem fraca até. Comparada ao que ficou depois, né? Mas aí me levaram pra sala do parto. E daí, chegando lá,
começou a ficar bem forte. Aí era 6 e pouco, quando foi 8h54 a Maria Júlia nasceu. Aí ela nasceu, né, de parto normal. Foi até que rápido, porque em trabalho de parto mesmo eu fiquei 2 horas só. E igual eu falei pras meninas que me perguntam se dói muito. No meu caso, foi assim, eu fiquei de boa até às 6 e pouco da tarde, mas já tava vindo contração. Só que as contrações são suportáveis, é uma dor, mas é suportável. E ela vem, ela fica, depois ela vai embora, você respira, fica de boa. Só que das 6 às 8, que foi o tempo que ficou mais dolorida, aí ela começa a ficar mais forte. E o intervalo de tempo pra você respirar, pra você se acalmar, diminui. Mas, igual eu falei pras meninas, quando vem essas contrações que você já tá achando que não vai aguentar mais, que tá muito forte e que você não vai aguentar, que você vai morrer, ela já tá quase nascendo. Então, tipo assim, é suportável. E quando fica insuportável, ela já nasce. E assim que ela nasce, para na hora. É impressionante. Sempre me falavam isso, mas eu não acreditava. Só que é verdade. Quando a bebê sai, para na hora a dor. É incrível. E daí ela nasceu. Ela nasceu super bem. Perfeita, assim. Ela só era pequenininha e magrinha. E daí, igual ele já tinha me falado, que quando ela nascesse, ela precisaria ir pra UTI. Aí ela nasceu, a pediatra só deixou eu ver ela. Eu e o G, né, no caso, que ele tava comigo, ele assistiu o parto. Foi muito corajoso. E daí ela pegou e já levou a bebê pra UTI, eles já levaram ela. Aí ela ficou lá por infinitos 14 dias na UTI. E não foram dias fáceis, não foi legal. A gente vê muita coisa. Eu nunca tinha passado por isso de ficar no hospital internada. Tipo, nem comigo, assim. A minha irmã já ficou várias vezes, já precisou ir pro hospital, ela já se machucou várias vezes, já teve que fazer cirurgia. Mas eu nunca precisei passar por essas coisas. Então, tipo, ficar no hospital e internada pra mim foi muito ruim, muito difícil. E no hospital você nunca, tipo, é só você. Sempre tem as outras pessoas e os problemas das pessoas. Então, foi muito pesado pra mim. Eu vi coisas que eu não queria ter visto. Eu não sei, tipo, eu acredito muito que tudo tem um porquê na nossa vida. E eu não sei o porquê disso, sabe? Eu não sei porque Deus permitiu isso, mas não sei. Eu acho que tudo tem um porquê. Eu conheci pessoas, conheci mães que estavam passando pelas mesmas coisas que eu. Conheci mães que o bebê delas estavam na UTI por motivos piores. E sei lá, eu acho que. Tipo assim, eu acho que igual eu fui. Criei, né, intimidade com as meninas e ajudei elas, fiquei com elas, conversei com elas. Eu acho que talvez fosse esse o motivo. Não sei, que Deus fez tudo isso acontecer com a gente. Porque eu não sei, sabe? Às vezes a gente questiona e quer saber o porquê que tá acontecendo, mas eu não sei, eu acho que eu fui muito paciente, assim. Eu nunca questionei Deus enquanto eu tava lá. Eu simplesmente pedia pra ele me dar força e eu agradecia a ele todos os dias pela minha bebê estar viva, por mesmo que ela estivesse lá na UTI, ela tava bem, tava com saúde. Igual tinha bebezinhos que estavam lá porque nasceram, mas não nasceram bem e precisavam ficar lá porque o coraçãozinho não funcionava direito, porque o pulmão não funcionava direito. E a minha filha, ela não tava lá por nenhum motivo desse, era simplesmente pra pegar peso. Então eu agradeci a Deus, sabe? E eu conheci casos de pessoas que estavam lá há muito mais tempo do que eu. Tipo assim, eu tava lá e já não aguentava mais, mas as enfermeiras falaram que teve mães que ficaram 100 e poucos dias na UTI. Tinha mãe lá que tava há 3, 4 meses pro bebê pegar peso ou porque o bebê tava com algum probleminha mais sério, sabe? Então, eu agradeci a Deus, tipo, mesmo que eu tava passando por isso com a minha filha, não era uma coisa assim, sabe, grave, e a minha filha tava bem. Então, eu sempre agradeci a Deus todos os dias, mas não foram dias fáceis. Eu vi
bebês tendo parada cardíacas lá, paradas respiratórias. Eu ouvi tudo, eu ouvi a correria dos médicos. Eu ouvia as enfermeiras correndo, pedindo carrinho pra dar choque nos bebês. E eles são muito pequenininhos, são tipo bem pequenininhos e delicados, então, sabe, batia um desespero assim. E teve um que tava bem do lado da minha filha, porque lá na UTI, pra quem não sabe, né, fica só uma cortina separando, tem vários bebês. E teve um que parou e tava bem do meu lado e eu ouvi tudo. E aí eu comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu parei e orei por ele. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor faça ele voltar. Porque a enfermeira falou bem alto e falou assim, gente, esse bebê tá parado, ele não tá respirando. Então eu peguei e falei, meu, não tá respirando, não tá vivo, né? Ele parou. Ela falou simplesmente assim, bem alto. Aí a equipe começou a correr. Aí eu falei, Deus, se for da tua vontade, né? Porque quem sou eu pra pedir pra Deus ressuscitar alguém se não é da vontade dele? Então eu falei, Deus, se for da tua vontade, se pela tua misericórdia o Senhor puder, faça ele voltar. E chorando assim, tipo, desesperada. Porque a gente se coloca, né, no lugar das outras mães. E eu fiquei pensando, pensou eu, tô lá, porque não é todo tempo que a gente fica na UTI, a gente tem que sair pra comer. Pensou eu saio e quando eu volto tem uma notícia dessa, então eu me coloquei no lugar da mãe que ia voltar e receber a notícia do bebê dela. Então eu falei, eu orei e falei pra Deus. E daí eles fizeram os procedimentos, fizeram massagem e quando a médica pediu o aparelho lá pra dar o choque nele, não precisou porque ele voltou. E eu agradeci muito a Deus, muito mesmo. E eu chorei, na hora eu tava lá com a Maju, e aí eu peguei na mãozinha dela e orei também pra Deus guardar ela e proteger ela. E aí ali eu orava pelos bebês, orava pelas mães. Mas não é fácil, gente, nossa, foram dias muito difíceis. Eu achei que eu não ia aguentar mais, porque é muito pesado o clima de hospital e você vê isso, sabe? Nossa, eu simplesmente teve um dia que eu desabei pro G de chorar. Falei pra ele, meu, se você não ficar aqui comigo... Porque ele ia, ficava comigo o dia todo e voltava pra casa pra dormir. Depois ia de novo no outro dia, eu ficava lá. Aí eu falei, meu, se você não ficar comigo aqui, essa noite pelo menos, eu não vou aguentar. Porque eu não tô aguentando mais, tá muito pesado pra mim. E daí ele pegou e me abraçou e falou que ia ficar tudo bem. E eu lembro que ele ficou comigo aquela noite e foi muito bom. E logo depois daquela noite, graças a Deus, a gente teve alta da UTI. Aí a gente subiu pro quarto. Aí eu achei que ia ficar tudo bem e que a gente ia embora, né? Logo que subisse pro quarto. Mas depois de subir pro quarto, a gente ainda ficou lá 7 dias. Eu tinha conversado com a enfermeira antes de subir pro quarto, né? Quanto tempo que ficava lá? E ela falou que era só 24 horas. Aí, quando a enfermeira de lá de cima chegou e falou que eu ia ter que ficar mais, eu fiquei mal agoniada. Falei, meu, não, quero ir embora, não aguento mais ficar aqui nesse hospital. Mas, graças a Deus, passaram rápido até esses dias. E a gente teve alta. Mas também não foi fácil, mesmo estando nesse quarto, a gente vê bastante coisa. E uma delas foi que no quarto da frente onde eu tava, tinha uma mãe que eu tinha conhecido lá na UTI também. Ela teve alta antes que eu, então ela subiu pros quartos lá de cima antes que eu. E eu não tinha reparado, mas ela tava no quarto bem na frente que o meu. E teve uma madrugada que ela tinha gêmeos, né? Só que um tava bem e o outro não. Um tava fraquinho e era bem pequenininho, bem magrinho. E aí, numa madrugada, eu ouvia a gritaria e a correria lá lá no corredor, né, do hospital. E eu peguei e acordei. E aí eu ouvi as enfermeiras desesperadas e as médicas pedindo calma e falando pra elas se concentrarem e tal. E daí eu já vi elas pedindo o aparelho pra dar choque. Aí eu pensei, ai meu Deus, já tem algum bebê passando mal, né? E daí eu ouvi a enfermeira na correria, tudo, e depois ficou um silêncio. E eu ouvi a enfermeira falando pra ela, mas agora fica firme porque você tem o outro pra cuidar, pra criar. E daí eu falei, putz, mano, não acredito, um dos gêmeos faleceu. E daí no outro dia,
No outro dia não, né? Porque era de madrugada. Aí quando amanheceu o dia que eu abri a porta do meu quarto, eu dei de cara com ela. Na mesma hora que eu fui jogar um lixo, ela jogou também. Ela tava indo jogar o dela, então a gente se viu. Aí ela me chamou. Aí ela pegou e falou com lágrimas nos olhos que o bebê dela tinha falecido, o menorzinho. E daí eu peguei e fiquei muito triste. Falei pra ela, nossa, não acredito, sério. Aí ela falou que foi. E assim, foi muito triste, sabe? Não foi fácil ficar lá naquele hospital esses dias. No total, acho que foram quase um mês que eu fiquei lá. Porque eu fiquei dias antes da Maju nascer e eu lembro que a gente nasceu, ela já tava quase fazendo um mês. Então, pra mim, foi um mês praticamente, eu acho que eu fiquei lá. E a Maju ficou quase um mês. E não foi fácil, eu vi muita coisa. E eu não sei, sabe? Às vezes a gente quer questionar e quer perguntar pra Deus por que que algumas coisas acontecem. Mas eu não entendo. E às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende, né? E não cabe a nós entender ou querer entender, querer ficar julgando a Deus, querer ficar perguntando pra Ele. Simplesmente eu orava e agradecia, né? Porque as coisas estavam fluindo. Agradecia pela vida da minha filha, orava pelos outros bebês, pelas outras mães. E eu não sei o porquê isso aconteceu. Eu não sei se alguém vai passar por isso e eu vou poder orientar essa pessoa, poder ajudar, como a minha tia passou por algo parecido e me orientava, ela me entendia, sabia o que eu tava sentindo. Então, eu não sei o porquê, mas Deus sabe, né, de todas as coisas. Eu agradeço a Deus porque a gente saiu de lá, nós recebemos alta. Agradeço porque a minha bebê já fez um mês, ela tá bem e já tá engordando. E eu acredito que daqui pra frente vai continuar tudo bem e acredito que ela vai só crescer e engordar mais ainda. Mas eu não sei, é isso. Eu queria falar pra vocês. Eu fiquei sumida daqui por isso, porque eu fiquei lá nessa correria do hospital e também porque um pouco antes dela nascer eu já não tava me sentindo muito bem. A minha barriga tava muito pesada, parecia que não tinha o líquido direito. E realmente, quando eu cheguei no hospital, fiz uma ultrassom, a médica falou que eu tinha perdido um pouco do líquido. E a impressão que eu tinha é que não tinha. Assim, ela falou que eu tinha perdido um pouco, mas a impressão que eu tinha é que só tava o bebê mesmo. Então tava sentindo bastante incômodo. Por isso que eu não gravava, porque eu não tava conseguindo cantar direito, eu sentia muita azia. E não sei. Aí eu não cantava, não gravava, não tinha ânimo pra nada, só ficava deitada. E depois, logo depois, foi quando eu fui no hospital e vi que já tava com a dilatação e aí foi quando tudo aconteceu. Mas eu vim dar essa notícia pra vocês de que ela nasceu e que agora tá tudo bem. E uma coisa que eu queria falar pra vocês que oram e pedem algo pra Deus. Eu, desde quando fiquei grávida, eu sempre orei muito e sempre pedi muito pra Deus que abençoasse o parto e sempre deixei bem especificado pra Ele o jeito que eu queria as coisas. E eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu não consigo tomar comprimido, eu tenho medo de tirar sangue, eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de elevador. E tudo isso eu tive que enfrentar. Então, assim, eu não sei qual foi o propósito de Deus em tudo isso, mas eu acredito que uma das coisas foi mostrar que eu posso, entendeu? Que eu sou capaz, porque eu não tomava comprimido e lá eu tive que tomar. Eu não andava de elevador e todos os dias eu tinha que andar de elevador pra ir na UTI ver minha filha, porque o andar que eu ficava era um e o andar da UTI era outro. Eu tive que tirar sangue várias vezes pra fazer exames. Eu tive que ser picada na veia várias vezes pra tomar os medicamentos pra fazer ela ficar dentro da minha barriga, quando eles me receberam lá. Eu levei picada nos dois braços, na mão. Então, assim, foi muito. Aconteceram muitas coisas que, tipo, eu era muito cagona. Elas estouraram minha veia, eu fiquei com o braço inchado, o braço roxo. Então, aconteceram muitas coisas. Então, acredito que Deus quis mostrar que eu sou capaz, sabe? De algumas coisas que eu achava que eu não era. Então, voltando ao assunto de oração, eu sempre orava muito pra Deus e eu deixava bem especificado. Eu falava pra Ele que eu não queria a parte cesárea porque eu morria de medo daquela injeção nas costas e do corte na barriga. E como eu não tomava comprimido, como eu não tomo comprimido, eu sabia que a cesárea ia precisar que eu tomasse, principalmente aqueles grandões que são anti-inflamatórios e antibióticos. Então,
eu já orava nesse sentido, de que não fosse cesárea, porque eu não queria tomar os comprimidos. Então eu orava pra Deus que fosse parto normal, eu orava pra Deus que ela nascesse rápido, que eu não sofresse, eu orava pra que ela não me rasgasse toda, porque eu não queria levar ponto. Então eu pedi pra Deus abençoar o parto, pedia pra Deus abençoar ela, eu falava pra Deus sobre a equipe, que eu queria médicos bons, que eu queria enfermeiras boas que não ficassem judiando de mim ou que ficassem falando umas coisas que eu também já ouvi pessoas falar, né, que as enfermeiras às vezes eram bem ignorantes. Então, assim, eu pedi pra Deus preparar tudo, desde a equipe até a hora que ela nascesse. E foi isso que aconteceu. As enfermeiras eram um amor. O médico, não que ele fosse um amor, mas ele era bem entendido na profissão dele. Então, a Maria, como ela nasceu prematura, era muito importante. E a pediatra era um amor de pessoa, ela cuidou muito bem da gente. E principalmente na hora que ela nasceu, que precisou ficar lá tendo os cuidados e depois foi direto pra UTI, ela foi um amor. E as enfermeiras me ajudaram muito, tanto depois quanto durante e antes também, elas conversavam bastante comigo. E o meu parto foi um parto normal, foi um parto super rápido, depois que a cabeça encaixou ali, ela simplesmente escorregou, saiu, e eu não levei pontos, então desde isso, tipo de parto, né, que tem meninas que estão grávidas e estão me assistindo, e queriam saber como era pra já se preparar ou pra saber como foi, desde isso, de parto até o que você precisa na sua vida, e você ora pra isso, tipo, ore mesmo, sabe? Peça pra Deus do jeito que você quer as coisas. Porque às vezes a gente pede as coisas, mas a gente não deixa especificado. E eu queria dizer pra vocês que eu orei bem especificado e aconteceu do jeito que eu pedi, do jeito que eu queria. Então, eu queria deixar aqui esse espaço pra dizer isso, sabe? Quando você for pedir alguma coisa pra Deus, quando você for orar, deixa as coisas especificadas, porque Ele faz do jeito que a gente pede. E às vezes a gente ora, pede uma coisa e aquela coisa acontece, mas não acontece do jeito que a gente queria. Igual tem uma amiga que orou pedindo um fogão pra Deus, mas ela não especificou que ela queria um fogão novo e do jeito que ela queria, da cor que ela queria. Ela simplesmente pediu um fogão. E ela ganhou um fogão, só que ela ganhou um fogão usado. E eu não sei, não lembro, acho que não funcionava todas as funções, ou funcionava, mas não foi do jeito que ela queria. Só que ela ganhou o fogão. Então, ela até falou disso comigo e contou na igreja, que quando a gente for pedir, que a gente venha pedir as coisas especificadas, porque Deus faz. Então, assim, mesmo com tudo que aconteceu, eu agradeço a Deus, sabe? Porque foi do jeito que eu pedi. E eu não sofri tanto. Foi um parto rápido. Lógico que teve a dor que todo mundo tem que sentir pra fazer o bebê nascer. Mas foi aquela coisa suportável e foi rápido e foi do jeito que eu pedi. Eu não sofri tanto. Então, peçam, orem, tipo, de verdade, assim, tipo, sejam sinceros, sabe? Porque Deus ouve e Ele faz as coisas do jeito que a gente pediu. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, porque ela tá ali. E daqui a pouco ela acorda pra mamar, porque agora a vida dela é só mamar e a minha vida é só dar de mamar. Mas é isso, é muito gostoso. As meninas me perguntam muito como que é e como que tem sido agora essa vida de mãe e como que foi o parto. Então eu contei nesse vídeo um pouco do parto e como tem sido a vida de mãe. Eu conto às vezes um pouco lá no Instagram, mas eu vou ver se eu comento mais sobre isso, porque as meninas são bastante curiosas. E tem meninas que me seguem que estão grávidas, então elas já querem se preparar. Mas aí eu não sei, talvez eu faça outro vídeo contando como tem sido as madrugadas, os dias. E sei lá, talvez eu vá contando aqui, fazendo vídeos sobre isso. Mas o vídeo de hoje é esse. Eu agradeço muito a vocês, agradeço porque mesmo não gravando vocês, continuam me acompanhando. E esse é o meu pacotinho de amor. Tá dormindo bem gostoso.